Oi, pessoal. Para você que está procurando casa aqui na Irlanda, hoje nós temos dicas essenciais. Tipo, o que tratar com os flatmates, itens da casa que você tem que prestar atenção, se eles existem ou não, e até algumas informações sobre quando a sublocação pode ser um problema. Logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Bárbara. E eu sou o Wesley. E aqui nesse canal a gente dá dicas de como sobreviver aqui na Irlanda, especialmente tendo um bebê. E um dos tópicos principais, né, de vida na Irlanda é a tal da locação de casas. E aqui a gente quer quebrar um pouco aquela questão de quais os melhores bairros para morar, como que tá o preço do aluguel. A gente quer falar coisa do dia a dia mesmo, aquele negócio que pega na hora que você está convivendo com outras pessoas e você se esqueceu de prestar atenção na hora que você fechou o contrato, ou seja lá o que for nesse momento. E não se só tem naná ou não no bairro, porque eles estão em todos os lugares, até aqui no interior onde a gente mora. Esse é o menor dos problemas que vamos ter, digamos aqui. Eu acho que a gente pode considerar que o maior problema que a gente tem na Irlanda é o mofo. Porque a umidade é altíssima e normalmente as casas são sobradas, são grudadas umas nas outras e não temos muitas opções de janela. Além do frio que faz você não querer deixar as janelas da sua casa abertas o tempo todo. No verão você ainda vai abrir a janela um pouco, deixar correr o ar, mas no inverno não vai. E o que isso impacta, né? Na umidade na casa de forma geral, então presta sempre atenção se existem pontos de mofo na hora que você está olhando uma casa. Olha aquele cantinho ali atrás da cortina, só para garantir, sabe? Que o pessoal tá mantendo o mofo limpinho e tá tudo legal. Outra coisa é que isso também dificulta para secar roupa. Então dá uma olhada se tem, além da lavadora, se tem uma secadora também. Se tiver separado é uma maravilha, mas se for uma lave seca já é suficiente. Lembrando que nem sempre dá para contar com um quintal se tiver na casa, porque o clima aqui normalmente não vai ajudar muito porque chove bastante. Outro ponto a se levar em consideração é que, dependendo da quantidade de pessoas que moram na casa, você vai ter um micro espaço dentro da geladeira, do freezer ou do armário. Presta bem atenção nisso, porque isso vai impactar diretamente no tanto de vezes que você vai ter que ir no mercado, que é o outro ponto crucial para prestar atenção. Qual é a distância desse mercado para sua casa? Então sempre vale a pena perguntar qual que é o seu espaço, mesmo na visita, para você já ter noção se é o suficiente para você, se você vai estar disposto a aceitar esse espaço. Normalmente você vai ter uma prateleira dentro da geladeira e uma gaveta no congelador. Esse é o mais normal dos casos de divisão de geladeira. E uma porta, né, nos armários, digamos uma porta, assim. Uma porta no armário. Uma porta inteira no armário é bastante coisa, tá, gente? E aqui o pessoal, até por isso, costuma-se ir semanalmente, pelo menos no mercado, né? Mas dependendo do tamanho do congelador, por exemplo, para você aproveitar uma promoção, comprar uma carne para deixar congelada, aí não vai ser muito o caso. Ou se você gosta, de repente, de tomar um sorvete, né? Porque Já acabou o congelador. Acabou o congelador. Um pacote de carne moída e um pote de sorvete, acabou o seu espaço do congelador. E aí, outra coisa relevante, né, são os itens da cozinha de forma geral. Como que funciona? Cada um vai ter que ter o seu copo, o seu prato, o seu talher, ou todo mundo usa em conjunto da casa? As panelas, os utensílios, né, o air fryer. Você pode usar a air fryer que está lá disponível, né? Ou se ela só serve para determinadas pessoas da casa. Ou até as panelas. A gente chegou a ter uma moradia que a gente só podia usar panelas específicas. Além disso, né, ainda considerando a quantidade de pessoas que moram na casa, é importante ver o tamanho do boiler. Se ele é muito pequeno, pode ter certeza que você vai ter problema com quantidade de água quente e uma pessoa provavelmente não vai poder tomar banho na sequência da outra. E entender a rotina da casa, né? Para ver se os horários das pessoas estão se acumulando muito para determinado horário, para todo mundo ter que tomar banho no mesmo horário. Dependendo do boiler, realmente no máximo 2, 3 pessoas com banhos rápidos, assim, um boiler de tamanho médio aguenta. Né? Passou muito disso, aí alguém pode ter que tomar um banho gelado. A gente teve uma casa que a gente morou também que a primeira pessoa tomava banho escaldante, porque a água saía muito quente.
E se a pessoa toma banho com água muito quente, a água também vai acabar mais rápido, porque ela vai tirar mais de dentro do boiler, que é de onde sai a água quente. Né? Mas não tinha como regular, era impossível. Exatamente, não tinha o que fazer. E também tem, dependendo do lugar, por exemplo, um lugar que eu já morei aqui, tinha os horários já da casa definidos que ia ter água quente. Então, se você precisasse tomar banho em outro horário, aí você meio que ia ficar na mão, porque não tinha outra opção. Você não tinha como ligar antes, porque era uma regra da casa, entendeu? Então, tudo isso você tem que prestar atenção, principalmente nessas casas, gente, que tiver essas regras muito específicas e definidas, né, de você não pode usar certas coisas que estão aqui, presta um pouco mais atenção que talvez não seja um lugar muito bom para você morar. Regra é sempre bom, mas quando tem micro regrinhas, né, de você não pode usar esse copo, você tem que usar só essas panelas, perde um pouco da dinâmica em si da convivência, digamos assim, no meu ponto de vista, né? E aí, nesse caso do chuveiro, um plus é quando tem chuveiro elétrico, gente. Chuveiro elétrico pode dar preferência para casa que tem chuveiro elétrico. Parece que é uma coisa de outro mundo aqui, um chuveiro elétrico. E na verdade, né? Porque os chuveiros elétricos aqui não são que nem os nossos, que a gente está acostumado no Brasil. É um outro aparelho que fica grudado na parede, né? Eu acho que o conceito de água sair diretamente quente perto da sua cabeça ali, para eles é uma loucura. É eletricidade, né, no banheiro, que para eles é uma loucura. São regras de segurança. Eu nem sei como realmente tem chuveiro elétrico em alguns lugares. Porque é um sistema diferente, até porque o nosso chuveiro elétrico é uma invenção nossa mesmo, né? Por isso que a gente tem água quente imediatamente ali sobre as nossas cabeças. Então é muito bom quando a casa que você está procurando tem chuveiro elétrico, porque aí esse problema do banho não existe, você sempre vai ter água quente para você tomar banho na hora que você Pelo precisar. menos no banho, né? A água quente em outros lugares da casa vai ser Continua por conta dependendo do boiler. Ainda falando de banheiro, que eu acho que é um dos itens que mais dá problema, digamos assim, né? Olhem bem o espaço do box. Tem uns boxes que são muito pequenos e desconfortáveis, mas assim, esse também acho que é um plus quando você consegue um lugar que tem um banheiro em si mais confortável, um tamanho de chuveiro ok. Porque, via de regra, as casas aqui realmente ou o box é minúsculo ou então você vai ter que entrar dentro de uma banheira para tomar banho. Que é o mais comum. Tem uma banheira dentro do banheiro e tem um chuveiro lá dentro também. E, querendo ou não, a banheira diminui um pouco o espaço do que seria de um box completo ali. E por experiência própria também, os lugares que não tinham a banheira, que tinham o box, os box também não eram lá muito grandes. Ou porque era uma suíte, né, e o banheiro era pequeno, ou até mesmo no banheiro, que dependendo da casa é grande, mas o espaço do box é pequeno, simplesmente pequeno. Outro ponto importante nesse caso, né, que eu acho um plus também, é quando a lavanderia é separada da casa, porque geralmente você vai lavar a roupa de madrugada porque o custo da energia é mais barato de madrugada, né? Lembrando que das 11 da noite às 7 da manhã, 7? É isso. O horário, o valor da eletricidade é mais barato. E normalmente as lavanderias são junto com a cozinha. Lá no meio da cozinha, então, entre um armário e o outro, vai ter uma lavadora e uma secadora, ou só uma das duas. Uhum. E aí, quando é separado, pelo menos, né, fica o barulho da lavadora, que elas são bem barulhentas, fica separadinho e atrapalha menos o sono, digamos assim. E aí, como a gente comentou também, né, dessa questão da distância para o mercado, que é muito relevante, porque você vai no mercado às vezes mais do que uma vez na semana, é muito importante você ver a localização em si. Qual que é a distância que eu tenho para o ponto de ônibus ou para o ponto do Luas, aí depende de região para região. Porque isso vai impactar, né, no tanto que você vai ter que andar naquele dia. Lembrando também que, se possível, né, gente, porque a gente sabe que tá difícil você conseguir escolher um lugar para você morar, né, normalmente o lugar que escolhe você para você morar lá, né, e nem sempre vai ser possível, mas são pontos para ter de atenção. Principalmente o mercado, né? Porque senão você vai ter que se planejar para de repente você ir no mercado mais perto do seu trabalho antes de você ir embora para casa, por exemplo, que pode acontecer. Mas é importante, por exemplo, você ver dentro da sua rotina, o Wesley, por exemplo, chegou a trabalhar de madrugada, então era importante ter ônibus 24 horas, senão ele tinha que ir embora andando do trabalho até em casa e às vezes tinha que andar 1 hora, 2 horas. É verdade. Já aconteceu. Principalmente em feriados que os horários são diferenciados.
Então, olhar as linhas de ônibus, de quanto em quanto tempo passa, porque se você depende de uma linha de ônibus que passa só de hora em hora, isso vai afetar a rotina do seu dia. Então, a gente está dando dicas aqui que são importantes para facilitar a sua vida. Não quer dizer que você vai conseguir fazer um checklist e morar num lugar com todas elas, a menos que você tenha um budget muito alto. É verdade. Assim como a gente tinha comentado para você verificar a rotina das pessoas da casa, também é importante verificar as outras regras da casa. Por exemplo, uma das coisas que pode ser conversada é como que é a rotina de limpeza da casa, né? Se cada pessoa tem uma data lá na semana que tem que limpar a casa, ou se tem uma pessoa que limpa a casa e tem um rateio de todo mundo para pagar essa pessoa. Ou também, por exemplo, produtos de limpeza, né? Se tem uma caixinha que aí todo mundo deixa ali o dinheiro para comprar os produtos de limpeza da casa, ou se cada um vai comprar seu próprio produto de limpeza. São pequenos detalhes assim que é importante ser conversado para você entender o ritmo da casa e ver se aquilo faz sentido para você, né? Se tudo, por exemplo, é rateado e você é uma pessoa que quer economizar dinheiro, talvez você não vai querer ir por esse caminho. E além dos produtos de limpeza, a caixinha pode ser usada também para outras coisas, como uma reserva para alguma manutenção que possa surgir, ou até mesmo para pagar a internet da casa que todo mundo vai poder utilizar. Né, que tem... O pessoal geralmente tem a conta de celular, né, pré-paga, na verdade, mas tem casas que tem Wi-Fi e aí o dinheiro é retirado da caixinha. E aí, né, além de todas essas coisas que tem a ver com a rotina da casa, você precisa também bater um papo quando você for visitar a casa para saber se você dá match com as pessoas que moram ali, né? Que seriam as regras de convivência, né? Porque às vezes você vai morar, dependendo da sua idade, obviamente, se você vai morar com pessoas mais velhas, as pessoas estão mais tranquilas ali, não são não são muito das festas, a gente imagina, tô levando como base nós. E se você veio pra zoar e festa sempre, pode ser que o pessoal não vai gostar muito, né? Quer chegar de madrugada, você chega de madrugada, chega muito louco às vezes, leva né? Fazendo alguém, barulho, leva a gente pra casa. Né? Então tem que deixar alinhado todas essas regras e expectativas também, né? Porque tem casas que, por exemplo, mesmo não sendo uma casa tranquila, você sendo uma pessoa tranquila, às vezes não é permitido nem você levar uns amigos, eu queria fazer um churrasquinho aqui só para 6 pessoas, às vezes nem isso a casa permite, então é bom deixar alinhado antes também esse tipo de expectativas com relação à convivência pra de modo geral, frustração, né? Também, né? De tipo, imaginei que a minha vida na Irlanda ia ser de X forma, e eu moro numa casa que as regras são completamente opostas da vida que eu imaginei ter. Então esse match é importante porque vai ter a galera que tá querendo zoar e ir pra balada e chegar de madrugada com um monte de gente desconhecida junto, como também vai ter aquelas casas, né, que são pessoas mais tranquilas, que não quer festa de jeito nenhum, que não quer nenhum estranho dentro da casa dela, só as pessoas que convivem com ela mesmo. Então, assim, não tem certo e errado aqui. Na verdade, é você entender o que funciona pra você e pra rotina da casa que você tá indo pra não ter dor de cabeça com ninguém. Porque dentro disso o que pode variar muito é o tipo de casa que você está indo morar. Então, por exemplo, se não é uma casa muito grande, uma casa com 2, 3 quartos, normalmente, como que é? Uma pessoa é a detentora do contrato, porque aqui sublocação é permitido, tá? Só tem que ser autorizado pelo landlord. Então, normalmente uma pessoa vai ter o contrato no nome dela e essa pessoa, assim, ela é que manda ali nas regras e na casa, porque o contrato está no nome dela. Então, nesse caso de uma casa menor, você pode ter regras mais específicas com relação a isso que a gente já comentou. Mas tem outras casas, por exemplo, que são casas enormes, com 8, 10 quartos. Então, meio que essas regras é meio que por quarto, assim, vamos dizer. Que a casa é muito grande, então às vezes não dá pra controlar que a gente não gosta que o pessoal chega muito tarde. É muita gente na casa, não tem como controlar isso, né? E aí nesse caso, provavelmente você vai estar fazendo a sublocação de uma cama, muitas vezes, né? Então, tem casos que você subloca um quarto inteiro, tem casos que você subloca a parte de cima de uma beliche, tem casos que você subloca ao lado direito de uma cama de casal. Acontece. Acontece, gente. Você vai ver de tudo aqui, assim, tem que avaliar
avaliar muito, assim, o que você está procurando, né? Qual o seu estilo de vida e quando que a sublocação é um problema, né? Porque é o mais comum aqui, você vai entrar nos grupos de Facebook e o que você vai encontrar lá, na grande maioria, vai ser quarto sublocado. Então, você tem que prestar atenção se o landlord aceita a sublocação. O Wesley deu o exemplo, né, de uma pessoa detentora do contrato que subloca os quartos da casa, né? Sei lá, tem 3 quartos na casa, ela ficou com um e subloca os outros 2, por exemplo. O landlord sabe disso? Se ele sabe e está autorizado, isso não é um problema. O que vai ser um problema é se ele não sabe e aí ele descobre que a pessoa sublocou 2 quartos e colocou 3 pessoas em cada quarto, porque aí ela tá ganhando um pouco mais ali na sublocação muitas vezes. Gera uma superpopulação na casa e não é bom para a própria manutenção da casa também, né? E tem algumas regras também de superlotação aqui, então o landlord tem que prestar muita atenção nisso enquanto as pessoas estão sendo enfiadas em cada quarto da casa. Tanto que para uma casa, por exemplo, que tem criança, não é permitido a criança dormir no mesmo quarto dos pais. Necessariamente tem que ter um quarto separado, senão já é considerado superlotação. Então imagina essas casas que tem 6 pessoas dormindo no mesmo quarto, tem, sei lá, 3 beliches, provavelmente tem uma superlotação ali. Talvez o landlord sabe, talvez o landlord não sabe. Então, assim, avalie o risco. Essa que é a grande questão. Porque, quando você está sublocando. É comum um quarto para uma pessoa só, que serviria só para uma pessoa, ter 2 beliches. E aí são 4 pessoas. Mas mesmo assim pode ainda ser permitido, tá tudo certo. Nunca vai chegar o landlord lá na casa com a guarda e te expulsar da casa. Mas pode acontecer. Então avalie o risco, avalia essa questão de superlotação. Você tá vendo que tá meio esquisito, tem gente demais naquela casa, tá meio bagunçado, a pessoa não sabe te explicar as coisas do contrato direito, ou às vezes não quer nem te mostrar o contrato. Uma pessoa que subloca direitinho, ela vai até, se você pedir o contrato, deixar você dar uma lida no contrato, por exemplo. Então... Ou até mesmo te passar o contato do landlord, caso você queira tirar uma dúvida direto com ele. Sim, o Wesley morou numa casa, por exemplo, que o landlord ia direto lá na casa, porque ele sabia que era sublocado. Para ver alguma coisa, ele sempre ia lá, ele sabia, ele conhecia todo mundo que morava lá na casa, então foi bem tranquilo. A única coisa da sublocação que vai ser um problema é que você não vai ter o seu nome no contrato diretamente e aí você não vai ter direito do imposto de volta lá do RTB. Quando você aluga uma casa e tem um contrato no seu nome, o landlord ele tem que te cadastrar no RTB, que é o órgão regulamentador dos aluguéis daqui. Então, normalmente depois de um mês que você alugou a casa, que foi até o nosso caso, você recebe uma carta do RTB com a numeração lá sua, falando que você está registrado, né, e a partir daí você tem todos os direitos como locatário. Né, que inclusive, o mais importante, que é o que a gente mais liga, é esse de poder recuperar uma parte do imposto no final do ano, que é até 1.000 euros por pessoa que estiver trabalhando na casa. Né? Então, por exemplo, um casal, que é o nosso caso hoje, por exemplo, que o Wesley está trabalhando e eu não estou trabalhando, né, porque eu estou cuidando do neném, a gente só vai ter o direito dele fazer a recuperação desse imposto no final do ano, a menos que, né, no decorrer aqui do ano eu acabe trabalhando por algum motivo. Além do imposto, né, o que o RTB também te proporciona é justamente uma segurança de que qualquer problema que você tenha no imóvel tem um órgão regulamentando aquilo. Então, o seu depósito, por exemplo, você tem direito de pegar ele de volta quando você sair da casa, que você pode ter dor de cabeça, por exemplo, numa sublocação da pessoa simplesmente não querer devolver seu dinheiro. Exatamente. Se você tá num contrato tudo certinho, registrado, você pode acabar pedindo pro RTB te ajudar, por exemplo, né, num problema. Num problema que você tenha diretamente com o landlord, né? Basicamente ele garante que as cláusulas que estão no seu contrato vão ser feitas, né? Vai ser aquilo que está escrito. Então, assim, é ótimo quando você consegue um lugar que você vai poder colocar o seu nome no contrato. Tem alguns casos aqui que os próprios landlords, que eles fazem a sublocação dos próprios quartos, então eles fazem um contrato para cada um, isso funciona, mas a grande maioria vai ser sublocação, então risco-benefício, aquilo que a gente comentou antes. Você vai ter que avaliar se você está muito desesperado por um lugar e você só encontrou aquele que é uma sublocação, não vai ser
o seu nome no contrato que vai te impedir de ter um teto na sua cabeça. Exatamente, até porque... O mais importante é você achar um lugar para morar muitas vezes. Como você pode ter percebido, né, tem muito mais questões a serem analisadas do que simplesmente qual que é o valor do aluguel e onde que está localizado, né? Se o bairro tem naná ou não tem naná, digamos assim. Lembrando que além do valor do aluguel, você ainda pode ter alguns custos extras, né, que não estão inclusos no aluguel, como por exemplo a energia, que costuma vir a cada 2 meses a conta. Essa com certeza você vai ter, É. mas tem algumas casas que tem taxa de lixo e conta de algum tipo de gás, né? O fogão pode ser a gás, tem casos que é a lenha ou então a óleo, querosene, alguma coisa assim. É sempre válido perguntar, além da energia, quais são as outras contas incluídas Fora na que casa. se tiver internet, muitas vezes é cobrada a parte também do valor do aluguel. Então, assim, avaliem todos esses aspectos, né, para você poder viver com um pouquinho mais de conforto, já que vai ter que dividir casa com as pessoas. Tomem cuidado com quem vocês estão dividindo a casa. Tudo isso que a gente trouxe aqui é para você pensar no seu conforto, na sua praticidade, na sua rotina, para deixar a vida aqui um pouco melhor. E não esqueçam de curtir o vídeo, deixar o like e comentar também o que você achou sobre o vídeo de hoje e se a gente esqueceu de dar alguma dica para vocês. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, a gente vai adorar responder vocês aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima. Ou fazer um rateio para pagar uma pessoa periodicamente para pagar, mas o normal é cada pessoa... Pagar uma pessoa para pagar. Vamos voltar. Ficou muito embolado.